Glórias a Deus. Paz do Senhor para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe grandemente, continue realizando de sua obra, de seus milagres. E mais uma vez estamos presentes, através desta live, a transmitir para os nossos amados o ensino da palavra de Deus. Mais uma noite, mais um momento de ensino da palavra do Senhor. Todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, estamos aqui transmitindo através da página do Facebook da nossa igreja, da Multiforme Graça de Deus. Fico muito feliz, muito contente pelos amados que têm nos acompanhado e têm aprendido conosco da sua palavra, da palavra do Senhor Jesus. O ensino que o Senhor colocou em meu coração, o tema é as três vindas do Senhor. O tema para o ensino nesta noite é as três vindas do Senhor. Na verdade, seria até interessante trazer o ensino em relação à Páscoa, já que domingo é o dia da comemoração da Páscoa aqui para nós. Nós poderíamos trazer um ensino vinculado a isso, mas nessa semana, na madrugada, o Senhor falou fortemente em meu coração para que eu trouxesse este ensino, e me deu até o tema, e eu não pude fazer o contrário. Por isso, hoje, nós vamos aprender sobre as três vindas do Senhor. Antes de nós adentrarmos ao ensino, ou já adentrando ao ensino, é muito importante que nós venhamos a conhecer, tendo isso até mesmo como uma introdução para o nosso ensino, o conceito pré-tribulacionista e o conceito pós-tribulacionista. O que é pré-tribulacionista e pós-tribulacionista? Quando se trata da escatologia ou das coisas em relação à vinda do Senhor e coisas dos últimos tempos, o Apocalipse e tudo mais, existem muitas divergências de pensamentos e muitas concepções teológicas a respeito deste tema, que são diversificadas, são variadas. Quando se trata da grande tribulação, da vinda do Senhor e arrebatamento, por exemplo, existem dois grupos de teólogos, de escatológicos, que têm pensamento diferenciado. E estes dois grupos são chamados de pré-tribulacionista e de pós-tribulacionista. Mas o que vem a ser isso? O grupo pré-tribulacionista é o grupo que acredita no arrebatamento e acredita que o arrebatamento ele ocorrerá antes da grande tribulação, antes da posse do anticristo e das últimas coisas que nós podemos encontrar dentro do livro do Apocalipse. Esse é o pensamento pré-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas, eles defendem o contrário. Eles defendem que a igreja do Senhor, ela vai passar pela grande tribulação, ela vai assistir e viver a ascensão do anticristo, e ela vai permanecer na terra, não sendo arrebatadas por Jesus, mas contemplando a vinda do Senhor Jesus nos ares, para julgar as nações, vencer o anticristo, a besta, o falso profeta, e estabelecer seu reino aqui na terra, aonde a igreja há de reinar juntamente com Cristo aqui na terra. Esse é o pensamento pós-tribulacionista. Então você pode perceber que existe uma diferença entre o pensamento pré-tribulacionista e o pensamento pós-tribulacionista. Por que nós trouxemos isso como introdução? Porque nós vamos tratar de um tema, que o tema no caso aqui é as três vindas do Senhor, que existem diferenças de pensamentos em relação a isso. Porém, nós devemos ser guiados pela palavra de Deus, pela verdade bíblica, e não nos deixar a ser enganados pelas coisas que nos rodeiam, que nos rodeiam, as coisas relacionadas à Bíblia Sagrada, que muitas das vezes não tem fundamento, base bíblica, e acaba trazendo assim consigo uma heresia como alimento para a igreja de Cristo. Então nós temos que aprender da verdade bíblica. As três vindas do Senhor. A primeira vinda de Jesus. Bom, a primeira vinda de Jesus nós bem conhecemos.
Sabemos que Jesus, ele sendo Deus, ele deixou a sua glória, como diz em Filipenses, deixou a sua glória e veio a estar na terra. Nasceu do ventre de uma mulher, nasceu uma gestação, uma gravidez de uma virgem, né, conhecemos como a Virgem Maria, e ele nasceu de mulher e viveu aqui na terra como um ser humano. Então ele deixou a sua glória, como diz o texto lá em Filipenses, e se fez carne e habitou entre nós. Esta é a primeira vinda do Senhor, que já havia sido profetizada lá no Antigo Testamento, muito mais até pelo profeta Isaías, o profeta messiânico. Em João, no capítulo 1, verso de número 14, está escrito assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui nós compreendemos claramente, através deste verso, a primeira vinda do Senhor. Jesus se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Esta é a primeira vinda do Senhor. Eu não quero me deter muito à primeira vinda do Senhor, porque o nosso tempo ele é curto. Muita coisa daríamos para aprender sobre a primeira vinda de Jesus, mas o nosso tema ele vai puxar mais para a segunda vinda. Então eu quero já estar levando os nossos amados ao segundo tópico, que é a segunda vinda do Senhor. Então, recapitulando, a primeira vinda foi a vinda em que Jesus veio como homem e morreu por nós na cruz do Calvário. A segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus, eu quero tratar de dois pontos um tanto interessantes, que são dois pontos em que os segmentos religiosos que existem hoje dentro da nossa contemporaneidade, eles acabam acatando e ensinando. Tá? Então, o primeiro ponto que eu quero cuidar aqui é a primeira vinda, aliás, a segunda vinda do Senhor, ela se dá cotidianamente. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar. Que muitas pessoas, muitos cristãos, muitos segmentos religiosos, eles tratam a segunda vinda do Senhor dessa maneira. Eles ensinam que a segunda vinda de Jesus, ela se dá cotidianamente, ou seja, é no dia a dia que Jesus ele vem, ele fala comigo e depois ele volta, ele vem, ele realiza algo em mim e depois ele retorna para o Pai, para o reino celestial. Então essa é a ideia de muitos, a segunda vinda de Jesus se dá cotidianamente, no dia a dia, dependendo das situações, das ocasiões e da necessidade. O versículo que eles usam para isso está em João capítulo 14 e o verso de número 23, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Este é um dos versos que é utilizado para fundamentar essa ideia da segunda vinda de Jesus. Tá? Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra, eu, meu Pai, o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Essa é a vinda de Jesus que eles tratam. Porém, o próprio versículo, ele já descaracteriza essa ideia. Porque se você observar bem no texto, diz, e faremos nele morada. A partir do momento que faz uma morada em mim, não há mais a necessidade, olhando por essa questão, dele retornar para o céu e voltar a mim de novo, já que eu sou morada dele, então ele mora em mim, ele está continuamente, constantemente comigo. Então o próprio verso, ele já deixa essa ideia, essa concepção um tanto desfigurada, um tanto sem apoio, sem alicerce. Um verso para refutação dessa ideia, inclusive, se encontra lá em João capítulo 14, o capítulo 14 mesmo, o verso 16 e o verso de número 18, ele vai trazer para nós uma ideia um pouco mais ampla em relação a isso que eu estou mencionando, para refutar essa ideia de que a segunda vinda de Jesus se dá cotidianamente. Verso 16 do capítulo 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. Verso 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Antes de lermos o verso de número 18, preste atenção numa coisa interessante. Aqui no verso de número 17, diz que ele habita conosco. Verso de número 17, a parte B, ó. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, vírgula e continuidade, e estará em vós. Olha só que interessante. Como, pois, Jesus pode dizer que ele habita conosco, se ele disse que ele estará ainda em nós? Inclusive aqui no verso 16 diz que o Pai vos dará outro Consolador. Em outra tradução você vai encontrar a palavra enviará outro Consolador. Então, se você prestar bem atenção, você vai perceber que o verso de número 16 e o verso de número 17 tem uma suposta contradição. Porque como Jesus pode dizer que ele vai dar outro Consolador, ele vai ser enviado, ele será dado a nós, lá no verso 16, e no verso 17 diz que ele habita conosco. Inclusive no próprio verso 16, ó, porque habita convosco. Então ele está aqui, ele habita conosco. E depois, e estará em vós. Mas espera aí, Jesus disse que ele habita conosco, como assim ele estará em nós? E como no verso 16 diz que ele ainda vai ser enviado. O que dá para notar aqui, amado, é um ensinamento que Jesus está trazendo para aqueles que estão ouvindo naquela ocasião a respeito do Espírito Santo. Por quê? Quando Jesus ele disse outro Consolador, ele usa um pronome grego que significa alguém do mesmo tipo. Jesus está querendo dizer, eu vou enviar alguém, eu rogarei ao Pai, ele vos enviará alguém que seja igualzinho a mim. Por isso ele diz aqui no verso de número 16, habita convosco, porque o próprio Jesus habita com eles. Naquela ocasião Jesus estava ali. Então por isso ele diz habita convosco, enquanto no verso 16 ele diz que vos enviará, porque ele e o Espírito Santo são a mesma coisa, são idênticos, são iguais, alguém do mesmo tipo. Aqui neste verso, neste trecho, nós começamos a fundamentar a Trindade, a Santíssima Trindade, o ensinamento da Santíssima Trindade. É lógico que neste não é o nosso ensino, não é o nosso tema, tá? Mas aqui nós já vemos uma base bem sólida para nós podermos aprender sobre a Santíssima Trindade. Então ele está falando de outro Consolador, ou seja, o pronome grego allos, que significa alguém do mesmo tipo. E no verso de número 17 diz, que habita convosco, ou seja, ele está falando dele mesmo. E no verso 17 ainda, depois de habita convosco, está escrito, e estará em vós o Espírito Santo novamente. Então o Espírito Santo seria enviado para que estivesse em nós. Aí no verso de número 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aqui nós temos duas conotações. Voltarei para vós, está falando da vinda de Jesus mesmo, do retorno dele, como também da ação do Espírito Santo ali depois no Pentecostes, quando o Espírito Santo ele veio, ele desceu e a partir deste momento ele fez morada no cristão. Então ele mora, ele habita dentro de nós somos casa, nós somos morada de Deus. Por isso a Bíblia nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo ele habita em nós. Então se o Espírito Santo ele habita em mim, como pois a segunda vinda de Jesus, ela é uma vinda cotidiana que acontece no meu dia a dia, se ele já habita em mim. Então o Espírito Santo ele habita em mim, não há base nenhuma bíblica para que nós possamos apoiar essa ideia. Este primeiro ponto que eu quero tratar sobre a segunda vinda. Amém? Então, a vinda cotidiana de Jesus, ela não tem base bíblica. O segundo ponto que eu quero tratar, ainda dentro deste tópico da segunda vinda de Cristo, está sobre o arrebatamento.
Porque o que muitos ensinam, e os pós-tribulacionistas ensinam, é que o arrebatamento, não há arrebatamento. Então eles traduzem a ideia de arrebatamento para uma outra coisa. E eles se apoiam que haveria então somente duas vindas. A primeira vinda dele em carne, que nós já concordamos, já fizemos a leitura e passamos por esse tópico, e a segunda vinda de Jesus se dará depois da grande tribulação, só que enquanto a igreja ainda estiver aqui na terra. O que eles entendem sobre segunda vinda? Vamos ler um verso, lá em Apocalipse 19, este é uma das passagens que é utilizada para apoiar a segunda vinda de Cristo, tá? Isso na ideia pós-tribulacionista. Vamos lá. Apocalipse capítulo 19, verso 11, o verso de número 16, que diz assim: E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada aguda, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é um dos trechos que é utilizado para ser ensinado sobre a segunda vinda de Jesus pelos pós-tribulacionistas. Só que este texto, ele não tem uma conotação nenhuma com o arrebatamento. Por quê? Porque dentro da cultura da época, quando um rei ele adentrava uma cidade, um local, montado em um cavalo, das duas uma, ou ele estava indo para uma batalha, ou ele estava retornando de uma batalha. Porque cavalo, na cultura bíblica, significa guerra, significa força, significa batalha. Por isso Jesus, ele aparece aqui montado em um cavalo branco. Tanto é que aqui fala sobre um exército. Então aqui nós observamos claramente batalha, exército, batalha, guerra. Então Jesus estava vindo para guerrear, para batalhar. Se nesta passagem que trata-se de uma segunda vinda, se nós formos tentar ligar ela ao arrebatamento da igreja, não encaixa. Porque no arrebatamento da igreja, Jesus ele não vem para guerrear, ele não vem para batalhar, ele vem apenas para buscar a sua igreja, apenas para isso. Lá no verso de número, inclusive, até bem lembrado sobre isso, que quando um rei ele adentrava a uma cidade montado em um cavalo, ele estava indo para uma batalha, ou retornando de uma batalha, porque em contrapartida, quando ele adentrava ao local montado em um jumento, em um burrinho, já era o oposto. Queria dizer que ele estava chegando em paz, ele estava chegando para a paz, promovendo a paz em situação de paz. Por isso Jesus, quando ele adentrou em Jerusalém, ele não veio montado em um cavalo, ele não entrou montado em um cavalo, ele entrou montado em um jumentinho. Por quê? Porque ele estava vindo para expressar a paz de Deus. Então ele não entrou para a guerra. Tanto é que os judeus, eles tinham Jesus, aliás, eles tinham o Messias, até hoje eles têm o Messias, como alguém que vai governar, guerrear e livrar o povo judeu das mãos das outras nações, e vai estabelecer o reino judaico no planeta Terra. Era isso que eles pensavam, então que o Messias ele vinha para libertar o povo judeu das garras dos romanos, por exemplo. Mas Jesus ele não entrou montado em um cavalo, então Jesus não veio para isso. Por isso ele entrou montado em um jumentinho, ele veio para trazer a paz, a graça, morrer na cruz do Calvário. No verso de número 30 de Mateus 24,
Essa também é uma outra passagem que é utilizada para fundamentar essa ideia sobre a segunda vinda de Cristo em relação oposta ao arrebatamento. Mateus 24:30, ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Também outro texto que não dá para ligar ao arrebatamento, porque a lamentação dos povos expressa neste texto não tem nada a ver com o arrebatamento, já que o arrebatamento ele acontecerá em um abrir e fechar de olhos, a Bíblia nos diz. Então será algo rápido. As nações elas não entenderão, não saberão disso, sobre o arrebatamento. Então elas não se lamentarão. E todo olho verá? Não, todo olho não verá. No arrebatamento não. É rápido, um abrir e fechar de olhos, e a igreja já foi arrebatada. Então, essas duas passagens não podem ser utilizadas em relação ao arrebatamento, em relação à segunda vinda do Senhor. Mas eu disse no início que os pós-tribulacionistas, eles não acreditam tanto no arrebatamento como os pré-tribulacionistas acreditam. Então, a ideia deles é que não haverá o arrebatamento rápido da igreja, mas que Jesus ele virá para julgar as nações, vencer o anticristo, a besta e o falso profeta, e então estabelecerá o seu reino aqui na terra, e a igreja vai passar por tudo isso. Essa é a ideia pós-tribulacionista. Então eles cancelam o arrebatamento, eles anulam o arrebatamento. Mas como, pois, poderíamos anular e cancelar o arrebatamento, já que em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo deixa claro a respeito do arrebatamento, fundamentando um pouco mais a ideia pré-tribulacionista e desestruturando o fundamento da ideia pós-tribulacionista. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e o verso de número 17, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, preste atenção, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esta nós podemos classificar como a segunda vinda de Cristo. Não o texto que nós lemos de Apocalipse agora, não o texto que nós lemos de Mateus. Ali não se trata da segunda vinda de Cristo, se trata de uma terceira vinda de Cristo. Então, o arrebatamento em que o Senhor, Ele nos arrebatará e nos levará, juntamente com Ele para morar no céu, ela é expressa pelo apóstolo Paulo aqui em 1 Tessalonicenses. Então, os mortos, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ser ressuscitados primeiro, e então serão levados para o encontro com o Senhor nos ares. E nós que estamos vivos, seremos arrebatados, tragados, raptados da terra, e vamos se encontrar com Jesus nos ares, para dali partirmos para as bodas do Cordeiro, o que se retrata aí então a vida eterna, né? A vida no reino celestial. Essa então é a segunda vinda de Cristo. Mas alguns pré-tribulacionistas não classificam o arrebatamento como segunda vinda. Então, alguns pré-tribulacionistas entendem a primeira vinda, como nós já tratamos, e eles entendem a segunda vinda como a vinda em que Jesus virá julgar as nações. O conceito pré-tribulacionista, nessa questão, ele é dividido. Então, alguns pré-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento é a segunda vinda, e alguns pré-tribulacionistas não acreditam que o arrebatamento é a segunda vinda, mas continuam acreditando no arrebatamento. Então, não há diferença, não há ali uma questão escatológica ali tão machucativa. Então, tanto faz. Se o pré-tribulacionista acredita que o arrebatamento é a segunda vinda ou não, não faz diferença nenhuma, desde que eles acreditem que, de fato, haverá um arrebatamento. Já os pós-tribulacionistas não, eles não acreditam no arrebatamento, ok?
a terceira vinda de Cristo. Terceira vinda de Cristo, que nós podemos compreender, ela se trata sim agora da vinda de Cristo que nós lemos lá em Apocalipse e lemos em Mateus. É quando Jesus ele virá para julgar as nações. Neste mesmo capítulo 19 de Apocalipse, o verso 19 e o verso 20. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Aqui nós vemos o julgamento de Cristo, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre os exércitos que se levantaram contra Israel ali na batalha do Armagedon. Lógico que nós não vamos entrar nesses detalhes, porque nós vamos sair do tema e o nosso tempo não nos permite. Mas aqui sim se trata da última vinda do Senhor. Essa sim pode ser caracterizada como a terceira vinda de Cristo, porque essa é a vinda que Jesus virá para julgar as nações. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 8, tem um texto que diz assim, ó: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Se nós levarmos este verso ao pé da letra, no sentido literal, nós compreenderíamos que o anticristo ele seria desfeito pelo sopro da boca de Jesus, ou seja, ele daria um sopro e desfaria o anticristo. Se nós levarmos no pé da letra, no sentido literal. Na segunda parte do verso, ó, e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Em outra tradução vai estar escrito, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, só pela manifestação de sua presença ele vai destruir. Então, isso sim se trata da última vinda do Senhor, da terceira vinda de Cristo. Apocalipse, capítulo 20, o verso de número 2 e o verso de número 3, olha o que está escrito. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre eles, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Aqui há o estabelecimento do reino milenar. Então, para nós recapitularmos, a primeira vinda de Jesus, ela ocorreu quando Jesus ele veio em carne, ponto final. A segunda vinda de Cristo, que muitos pré-tribulacionistas não caracterizam como segunda vinda, outros já caracterizam como segunda vinda, não tem importância, seria o arrebatamento, aonde Jesus ele vai arrebatar a sua igreja, ele vai ir raptar a sua igreja da face da terra, e um abrir e fechar de olhos, e um piscar de olhos. E então a igreja estará com Cristo nos ares, se encontrará com Ele, e então partirá para as bodas do Cordeiro. Então se iniciará na terra o período da grande tribulação, onde o anticristo ele será revelado como um grande governo, e depois ele se rebelará como anticristo. Aí então tem-se a ideia da marca da besta, né? Toda a marca da besta, ela agindo mesmo no mundo, e o falso profeta, a besta, enfim, são os detalhes que nós compreendemos lendo o texto do Apocalipse. E depois disso, então, Jesus ele retornará com a sua igreja. Então nós entramos naquele texto que nós lemos de Apocalipse, capítulo 19, virá com um grande exército, a sua igreja, montados em um cavalo, ele montado num cavalo branco, roupa de linho puro, salpicada de sangue, na coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, da sua boca sai uma espada afiada. Então ele julgará aqui o anticristo, ou a besta, o falso profeta, e então ocorrerá o que está escrito no verso de número 2 e 3 de Apocalipse 20, onde o diabo ele será preso por 1000 anos, e será estabelecido na terra o reino milenar. Amém?
Eu agradeço aos amados, o nosso tempo já está se passando, e nós podemos entender e compreender um pouco das Sagradas Escrituras a respeito deste tema. Talvez eu tenha corrido um pouco em algumas partes por causa do tempo, mas nós temos essa vantagem no ensino transmitido na live, que ela vai permanecer na página do Facebook da nossa igreja. Você pode retornar lá do início, começar a assistir de novo, pausar, procurar na Bíblia Sagrada os textos que eu mencionei, comparar. Lembre-se dos bereanos, que a Bíblia nos mostra, que eles acompanhavam, como Paulo ia pregando lá, eles iam lá nas Escrituras Sagradas, né, que era do Antigo Testamento na época, ia lá e folheava e procurar para ver se o que o Paulo estava pregando, o apóstolo Paulo, de fato era uma coisa que tinha base. Lembre-se dos bereanos, então se comporte dessa maneira, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te capacitar cada dia mais, para que você possa estar firme na sua vontade, através da palavra de Deus. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Obrigado pela Tua graça, a Tua presença, a Tua sabedoria, Pai. Obrigado pelo Senhor estar aqui comigo, Jesus. Obrigado pelo Senhor estar com Teu filho e Tua filha neste momento em seu lar. Peço para que o Senhor, mais uma vez, realize o Teu milagre neste lar, nesta casa. Venha expulsar todo mal, todo espírito maligno, toda obra satânica, Senhor, que tem se levantado contra os Teus filhos, caia por terra, em nome de Jesus. Abençoe a cada vida, abençoe a cada alma, abençoe, Senhor, a cada lar. Dê do Teu livramento, em nome de Jesus, faz a Tua obra, que o Teu nome venha a ser glorificado sobre este, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.